Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. E hoje aqui com o nosso vizinho, nosso amigo Luciano. Tudo bem, João? Bem, seja bem-vindo. Muito obrigado. E, pessoal, para falar de uma coisa muito diferente, uma modalidade que vocês já devem ter visto, a gente já começou a ver isso nos barcos, na Volvo Ocean Race, que é o foil, e vocês começaram uma brincadeira um pouquinho eu falo brincadeira, mas é um esporte, né? Um pouco diferente, né? Luciano, conta pra gente aí um pouquinho mais do que seria esse esporte, né, que vocês praticam aqui. Aqui a gente da Bertonesa Foil Club, a gente trabalha com aulas de surf foil. A gente trabalha com o aprendizado tanto para a pessoa poder surfar nas ondas com foil, quanto preparar ela para fazer qualquer outro tipo de modalidade, que hoje em dia a gente tem um leque muito grande, né, com o foil. Como você falou, hoje em dia eles estão colocando em embarcação os foils, é possível você colocar em vários tipos de prancha para diversas modalidades aquáticas. Muito legal, então agora partindo do começo, e antes disso, né, pedindo pro pessoal para que fiquem até o final desse vídeo, não esqueçam de curtir esse conteúdo, de compartilhar e, se não fizeram ainda, se inscrevam no canal. Seguro náutico não é tudo igual. Não caia no erro de fazer o seu seguro com qualquer um. Afinal, as seguradoras são semelhantes, mas o que realmente faz a diferença é um corretor especializado no segmento. Nós, do Mar de Amigos, indicamos a Brancante Seguros. Isso fará toda a diferença, desde o momento da aquisição do seu seguro até um eventual problema, aonde você precisa de um suporte de qualidade. E para isso, é bom falar com o seu corretor, ao invés de cair em uma ura de uma grande seguradora. Mas, Luciano, já que você já deu essa introdução aqui do que vocês fazem, vamos começar do ponto de partida, né? Então, o que é o foil? O foil, ele é um avião que anda debaixo da água. Da mesma forma que o avião ele corta o ar, o foil ele corta a água. É exatamente a mesma coisa. Se você reparar aqui, ó, a gente tem... Eu vou levantar um pouquinho aqui para mostrar. Legal. Você tem uma asa frontal, como do avião, uma fuselagem e uma asa traseira, que é a construção de um avião. Se você for ver, é um avião aqui embaixo. E ela é conectada com o mastro na prancha para fazer a prancha levitar. Qual é a vantagem desse sistema? Porque assim, o que a gente está acostumado a ver o pessoal fazendo surf é só com a prancha, né? Tem as quilhas normais, né? Mas esse sistema ele é bem diferente, né? Então, tem bastante diferença. São esportes, apesar de um pouco similares por serem feitos no mar e ser chamado de surf também, a gente... É um esporte completamente diferente, ele é muito mais rápido, ele não tem atrito, então você acaba surfando sem nenhum tipo de som, assim, você meio que zera o som da prancha batendo e você só sente aquele deslizar, a sensação de levitar é uma coisa única, não tem nenhum outro esporte no mundo que seja parecido com isso, e ele tem um aproveitamento muito melhor, né? A gente consegue surfar ondas de um ponto onde um surfista convencional ele não consegue pegar. Então, logo a gente consegue surfar muito mais uma onda do que um surfista que está ali na praia tentando remar para pegar, né? Hoje em dia a gente fala sobre... A gente tem ondas aqui que a gente consegue pegar de 3 minutos ou mais. Para ter um
comparativo, quanto seria um tempo de uma onda de... Porque você também surfa, né? Sim, eu sou surfista, de surf convencional. É isso. Cara, quando uma onda é muito boa, 10 a 15 segundos. Tá, bem diferente. É hein? bem diferente. E a questão do aproveitamento? Porque, por exemplo, eu te confesso que eu sou péssimo nesse tipo de esporte. Mas quando eu vejo, né, a gente está passando ali pelas praias e tal, eu vejo o pessoal surfando, eu vejo muitas pessoas ali paradas, esperando para pegar uma boa onda. Como é que é essa questão, a diferença do aproveitamento entre o foil e o surf convencional? Então, a nossa dinâmica, a gente faz towing foil, né? Então a gente reboca o surfista até a onda, ele surfa ela e depois ele é resgatado, né? E é levado de volta. Ou seja, ele não tem nem o trabalho de remar para pegar a onda e nem o trabalho de voltar, que é uma coisa que o surf ele te pede bastante, né? Para você ter uma noção, um surfista, né, comum, assim, de final de semana, ele costuma, em 1 hora, ele consegue pegar em média, assim, num dia muito bom, 5, 6 ondas muito boas, né, daquele tempo que eu te falei, de 10 a 15 segundos. A gente, com o foil, a gente consegue pegar de 20 a 25 ondas de até 1 minuto, em média. Ou seja, a metade do tempo de em 1 hora a gente fica aproximadamente meia hora em cima da prancha. 50%, enquanto o outro vai aproveitar menos de 10%, talvez. É, muito pouco. Nossa. Você está pensando em trocar o seu barco ou comprar uma lancha nova? Conte com a melhor assessoria do mercado náutico, uma empresa com mais de 30 anos de experiência. Fale comigo ou com o meu pai. Nós da Unináutica lhe daremos todo o acompanhamento, do começo do seu processo até o final da sua aquisição. Conte com os barcos novos da Scheffer Yachts e com os seminovos multimarcas. O seu próximo barco está aqui. E para uma pessoa que vai começar essa brincadeira, eu cito brincadeira, mas não é desmerecendo. Não, é uma brincadeira nossa, com certeza, a gente se diverte muito com isso. Assim, mas para quem vai começar, ele tem maior facilidade se ele já tiver praticado algum outro tipo de esporte, por exemplo, alguém que já seja um surfista, alguém que já tenha feito snowboarding, alguma coisa assim, ele vai ter mais facilidade. Ou, como você falou, é uma coisa totalmente nova que de todas as formas vai necessitar de uma adaptação? Boa pergunta, João. Tem muita gente que me pergunta isso, mas eu vejo em loco aqui nas aulas, o pessoal tem muito surfista muito bom que vem e tem muita dificuldade e tem pessoas que falam, pô, Akashi, eu nunca fiz nenhum tipo de esporte aquático e tudo mais e, pô, será que eu vou me dar bem? E vem aqui e vai super bem. Então não tem regra, né? Mas tem muitos surfistas que vêm aqui também e se disparam, assim, fazem uma evolução muito rápida, mas é super individual essa parte da evolução. São poucas escolas aqui no Sudeste, na verdade a gente é um dos pioneiros aqui, né? Talvez a gente seja a maior escola aqui de São Paulo. E a nossa metodologia foi toda eu que desenvolvi, eu sou personal trainer, né? Eu trabalho como educador físico e com esportes de prancha há mais de 25 anos. Então eu desenvolvi todo um sistema de treinamento aqui, uma metodologia que a pessoa ela tem um método de ensino que é o mais seguro e eficiente que existe, tá? A gente tem uma peculiaridade que é um bot, onde a gente ensina as pessoas para os primeiros passos, que é o nosso game changer, né? A pessoa hoje em dia ela vem fazer a primeira aula, ela já voa durante todo o momento da aula, ou mais da metade do tempo ela tá ali voando, né? Boa parte da aula ela passa voando e não mais caindo. Na primeira aula? Na primeira aula a gente já garante o voo de todo mundo, então quem vier aqui... Meu, garantido, hein? Olha, é garantido, quem não voar não paga, pode ficar tranquilo, porque até hoje não teve ninguém que não voou, é realmente bem simples. E depois, para você ter uma ideia de números, assim, quando a gente dava aula com o método convencional, que é puxado pelo jet e na corda,
a pessoa caía em 1 hora de 30 a 40 vezes. Hoje em dia, para você ter ideia, tem gente que já nem se molhou o cabelo na primeira aula, nessa nossa primeira aula no bot da metodologia, e às vezes cai em média de 3 a 4 vezes. Nossa, que dentro diferença. de 1 hora. Que diferença. É uma aula bem gostosa e bem proveitosa. Então, só para entender, como é que são as etapas do aprendizado? Todos começam com um bot. Todos começam com um bot. Se eu chegar aqui para você e falar assim, Luciano, eu sou ruim, hein? Fala assim, Luciano. A gente bota pra voar, fica tranquilo, João. A gente bota pra voar. Luciano, vamos lá, vamos começar. Como é que seria o começo e como é que seria o desenvolvimento disso? A primeira aula, na verdade, os 10 primeiros 15 minutos, eles são dados aqui dentro da sala. Tá. Ela é uma aula que a gente passa o funcionamento do foil, o funcionamento da prancha, como vai ser a dinâmica da aula, é um briefing, tá? E aí a gente vai pra água. E lá na água a gente tem 2 professores, né, no bot, onde um vai pilotar e o outro vai conduzir a aula, ele vai demonstrar e vai conduzir a aula. Então é uma aula super... essa é a aula 1, que a gente chama de aula 1, que é a aula do bot. Ela é um briefing de 10, 15 minutos em terra e depois a gente vai pro bot para fazer essa introdução aí para começar a dar sequência no curso completo. E aí depois são mais quantas aulas normalmente? Claro que vai depender do desenvolvimento de cada um. É muito individual. Né? Mas normalmente costuma ser mais quantas aulas em bot? Cara, é de 1 a 2 aulas. A maioria das pessoas que vêm aqui, elas passam 1 ou 2 horas e depois a gente já vai para o próximo passo, que é já ir para a corda. E assim, o resultado que o bot dá assim, é muito expressivo, porque a gente percebe que depois que ela passa pelo bot, ela cai muito menos na corda. Então isso alavanca muito e acelera o processo de aprendizado. Até para o pessoal entender, a gente está falando toda hora do bot, do jet, do bot, do jet. Sim. Mas assim, o que tem de diferença do bot para o jet? A diferença é que o bot ele tem um apoio rígido para você segurar e poder voar, e quando você desequilibra, você tem onde se apoiar. E quando você vai no jet, na corda, a corda, quando você desequilibra, a corda ela afrouxa, então você perde o apoio e você cai com mais facilidade. Você tá falando desse jeito e tal, mas assim, o negócio é bem profissional, né? Pelo que eu já reparei. Eu vejo vocês aqui passando sempre com aquele capacete, tem comunicador. Como é que é isso? Porque tá até aí do lado, né? Esse aqui é o nosso radiocomunicador, né? O capacete de proteção. E a gente tem um radiocomunicador onde o professor que está dando a aula, ele consegue se comunicar e fazer correção em tempo real com ele. Isso aqui é... Que legal! E é a prova d'água, então, porque a pessoa tá caindo, né? Ele é a prova d'água e ele funciona super bem. Então o professor vê alguma coisa que ele precisa acertar naquele momento, ele consegue fazer a correção na mesma hora. Muito bacana. E quando a gente olha isso, a gente fala assim, é uma coisa nova tal, mas a gente estava conversando aqui um pouco antes, você falou assim, João, não é tão novo assim, né? É que agora realmente está começando como virou uma onda realmente, né? Um aprendizado e está tendo uma evolução a respeito disso. Comenta aquilo que você falou para mim no bastidor, de quando é que assim, as pessoas que vão estar assistindo a gente, eu tenho certeza que elas vão lembrar dessa passagem. Eu me lembro que a gente estava conversando, que eu me lembro o Ayrton Senna usando um foil, que era uma air chair, na verdade era uma cadeira que tinha um mastro e um foil embaixo, e ele era rebocado, inclusive tem até no documentário dele, no filme, que mostra ele se divertindo. Isso, a gente está falando de 30 anos atrás. Só que é engraçado, né? Porque isso não expandiu tanto, né? E hoje está sendo assim, a gente participou, tem vídeos nossos ali cobrindo o Fort Lauderdale International Boat Show, pois tem veleiro, lanchas. Hoje a questão do foil realmente ela é uma tendência, né? Uma coisa que está sendo explorada.
Agora, no surf, ela é uma coisa nova, né? Eu acredito que por causa do aproveitamento que a gente acabou de conversar, justamente por isso, né? Hoje em dia é constatado que você consegue surfar muito mais com uma prancha de foil do que uma prancha convencional. Eu acho que agora que tá tendo essa consciência, a galera tá conhecendo o esporte, tá vendo que é possível pessoas comuns se divertirem e surfarem muito mais do que elas gostariam, né? Que agora o esporte ele tomou uma... ele tá começando a crescer mais, ele tá ficando mais popular aí entre a galera. E assim, hoje, quando a gente fala em Olimpíadas, a gente já vê um pouquinho do foil. Os veleiros, né? A gente já vê as competições de vela. Hoje, aí não é Olimpíadas, mas quando fala em vela, a gente tem a Volvo Ocean Race, né? Que é uma competição, seria a Fórmula 1 aí dos veleiros, já com um sistema de foil. Você estava me falando também que o kite, né? O foil, o kite ele entrou nas últimas Olimpíadas da França e na verdade era com o foil, né? Pouco se falou do foil, se falou mais do kite, mas o kite só foi possível nas Olimpíadas por causa do foil, porque você consegue velejar com muito menos vento, né? Com uma prancha de foil, por ele não ter atrito, ele levitar, a prancha não ter contato com a água, então você consegue com muito menos vento, ou seja, você torna muito mais abrangente possibilidades de lugares para você velejar. Então é uma realidade hoje na Olimpíadas também. Eletrônicos no segmento náutico têm nome. Fale com a Marina Express. A empresa é referência no segmento, é a maior importadora no mercado e é a que atende os principais estaleiros do Brasil. Se você busca desde um GPS, uma sonda ou até mesmo um estabilizador para o seu barco, o melhor caminho é a Marina Express. Quais são as barreiras de entrada? A pessoa ela vai chegar, ela já precisa comprar a prancha dela, já precisa ter o equipamento dele aqui para poder fazer a aula? Ou não, a limitação é só ele entrar em contato com você e aí você desenvolve o restante? Aqui na Bertonesa Foil Club a gente disponibiliza tudo. Se o cara vier só com a roupa do corpo, ele vai fazer a aula e vai voar. E porque a gente fornece tudo, a gente fornece todos os equipamentos necessários para a prática, desde a prancha, o foil, o colete, se ele precisar de uma roupa de borracha, se ele precisar de o que ele precisar para fazer o esporte, o capacete, o comunicador, enfim, tudo que ele precisa para ter segurança e ter performance, ter a melhor aula que ele puder ter, a gente vai disponibilizar aqui. Você está falando do Bertonésia, lá na Bertonésia. Por que é lá na Bertonésia? A Bertonésia é um nome carinhoso que a gente apelidou, na verdade foi o Benjamin Quadros, meu grande amigo, e que Bertonésia significa Bertioga com Bertonésia, é uma fusão, né, de tão perfeito esse lugar que a gente tem aqui. Bertioga com Indonésia. Né? A Indonésia tem as ondas perfeitas que é aqui em Bertioga. Logo, a Bertioga se tornou Bertonésia por ser um lugar tão especial, com ondas tão especiais para o foil, né? É um dos melhores lugares do Brasil para se praticar. O que tem de diferente na Bertioga? Olha só, João, o que é muito diferente aqui é que assim, é um lugar onde a gente tem uma praia de aproximadamente 12 quilômetros, onde tem muito poucos surfistas nas pontas. A gente acaba surfando mais no meio, longe deles. Ou seja, a gente tem aí, estamos falando de 10 quilômetros de praia sem nenhum surfista e com uma onda muito boa. Quando eu falo uma onda muito boa, é o seguinte, quando a onda ela é muito boa para surf, ela não é muito boa para foil, porque ela é uma onda muito curta. Aqui a onda da Bertonésia ela tem uma particularidade que ela aparece a vaga da onda muito lá no outside, então o surfista consegue pegar a onda muito lá atrás, surfando. Quando ele chega nas zonas de arrebentação onde o surfista está, ele já surfou um monte, aí ele já sai e já nem precisa mais. Então é uma onda que
por essa peculiaridade, torna tão especial, por ser um lugar onde não tem surfista surfando na maior parte da praia e pela vaga da onda aparecer muito lá fora, que não é muito comum na maioria dos surf spots que a gente tem por aí. E ela vai mantendo essa intensidade desde o começo até o final. Sim, ela mantém a energia desde o começo. Isso é mais uma particularidade da Bertioga, da Bertonésia, que assim, normalmente quando é uma baía fechada, que a vaga aparece muito lá fora e ela vem avançando e chegando na praia, ela vai perdendo força. Aqui ela mantém, então ela tem todo esse percurso com energia. E, Luciano, uma coisa que a gente já conversou aqui, você já falou, e até para explicar um pouco mais pro pessoal, porque a gente chega lá e fala assim, não, você vai passar 3 minutos em cima da prancha. Aí chega a pessoa e fala assim, pô, mas por que o surfista só consegue passar 10? E aqui você deu uma introdução mais ou menos nesse sentido, né? São áreas diferentes, é isso? Quem está surfando no foil, ele não compete com quem está surfando na praia. Não compete. A gente surfa numa zona totalmente, a gente consegue, o surfista de foil, ele consegue pegar a onda muito antes dela quebrar. Tá. Então quando chega na parte de quebrar, onde o surfista convencional quer pegar a onda, já é uma hora que já não interessa tanto, então a gente acaba até saindo, por já ter surfado um monte e por não ser o melhor ponto o melhor momento da onda para se surfar de foil. O foil de surf hoje em dia, ele é muito comparado com o snowboard, assim, né? Que a sensação é meio parecida, como se você tivesse uma pista muito grande e pudesse ir desenhando ali, indo no flow durante toda a pista. Barcos novos extremamente bem construídos, qualidade que se vê a cada detalhe e projetos com excelência no aproveitamento de espaço. Isso você só encontra na Scheffer Yachts, a marca consagrada no Brasil e no mundo. Bom, pessoal, aqui ó, tô com um foil aqui na mão e até para explicar para vocês, né, o Luciano já mostrou ali na prancha, mas literalmente isso daqui é o foil, né? Esse aqui é o mastro, são as partes que ele tem, né? O mastro, a asa traseira, a fuselagem e a asa frontal. Esse aqui é o avião que a gente chama, né? E aqui é o mastro onde conecta na prancha. Elas têm diferença de qualidade entre elas? Completamente. Hoje em dia tem várias marcas importadas, principalmente nacionais, e assim, tem uma variação muito grande. A gente trabalha com os melhores foils do mundo aqui, que são os foils da Sabi. Eles são italianos e o que tem de mais tecnologia avançada no mundo a gente tem hoje disponível para as aulas. O que muda, Luciano? Por exemplo, se eu for pegar um barco desse, uma prancha, existe foil de plástico? Não existe. Desculpa, é totalmente inexperiente. Não aumentaria. Ó, esse daqui é um foil que ele é de fibra de carbono. Esse daqui? Ele é todo feito de fibra de carbono. Tá. Mas todos são de fibra de carbono? Não, tem alguns de alumínio também, tem alguns mastros de alumínio, mas no geral é carbono. No geral é carbono. Mas tem vários tipos de carbono, né? Tem uns com mais qualidade, tem a forma com que ele prensa, cada marca trabalha de uma forma, né? É mais pela qualidade mesmo. Quando você fala qualidade para quem estiver buscando, ele tá associado ao peso ou é mesmo a qualidade de fabricação das emendas, coisas do tipo? Eu acho que é mais por tecnologia mesmo. Hoje em dia tem empresas muito avançadas como essa que investem muito em tecnologia e hoje em dia a gente tem materiais de excelente performance e uma alta durabilidade. É isso que faz a diferença. Não, muito legal. A pessoa é leve, ó. Impressionante o quanto é leve, né? Aqui, ó, como você consegue usá-lo. Mas muito bacana. Luciano, eu queria te agradecer. Eu que agradeço, João, a oportunidade. Obrigado por essa aula aí que você pôde nos proporcionar. Eu acho que vocês hoje conseguiram viajar aqui um pouco com a gente. O Luciano falou uma frase que eu achei fantástica. Ele falou assim, olha,
a pessoa às vezes já teve várias experiências na vida. Agora, assim, a experiência de voar, né? Várias vezes você citou esse termo, voar, Sim. voar, voar. Então eu acho que é isso que você proporciona para essas pessoas, né? É isso. Com que Sem dúvida. ela consiga estar no mar, mas ela consegue estar Voando no tapete mágico. É a sensação de voar em um tapete mágico, sem dúvida. Sobre as águas. Sobre as águas, muito bacana. E pessoal, tudo isso é feito por uma única razão, porque navegar é saudável, navegar é preciso. Até a próxima, pessoal!